Pai Senhor, bem-vindo de volta ao nosso encontro diário. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta. Ora ao Senhor, vamos tratar de mais dois personagens da Bíblia. Hoje, amados, nós vamos falar de dois personagens ao invés de um, porque na verdade o fato aqui acontecido com os dois ao mesmo tempo. Nadab e Abiú. Nadab significa liberal ou bem disposto. E Abiú significa de quem Deus é pai. Nadab é o primeiro filho de Arão com Eliseba. E Abiú é o segundo filho de Arão com a própria Eliseba. O que acontece aqui é que Nadab, portanto, é o primogênito de Arão. Se Arão é o sumo sacerdote, Nadab deveria lhe suceder. Em caso de morte de Nadab, quem sucederia no serviço de sumo sacerdote deveria ser Abiú. Os irmãos de Nadab e Abiú eram Eleazar e Itamar. Portanto, Arão teve esses quatro filhos. Nenhum dos dois, nem Nadab, nem Abiú, tiveram filhos, ou até esse momento tinham filhos. Em verdade, eles morreram sem descendência. Como eles eram o primeiro e o segundo filhos de Arão, eles estavam consagrados ao sacerdócio. Então, não só Arão foi consagrado, como também os seus filhos, porque essa incumbência, esta atividade, deveria passar, então, de Arão para os seus filhos, mais especificamente para o seu primogênito. Tá? Então, todos eles estavam consagrados ao trabalho do sacerdócio, tá? Cada um com a sua função. A função deles era manter o fogo do altar sempre aceso. Isso era um mandamento do Senhor. O fogo deveria estar sempre aceso. Um segundo mandamento, uma segunda função que eles tinham, era oferecer, no caso, queimar incenso com as brasas tiradas do altar, significando aqui esta santificação, oferecendo oração e intercessão a Deus através das brasas santificadas no altar. O que acontece está em Levítico 10, a partir do verso 1. Diz a palavra que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então, o que eles fizeram aqui? Eles menosprezaram a ordem rígida do Senhor. Todas estas funções, elas tinham um significado superior. Não era só fazer, não era qualquer fogo que deveria estar sendo colocado ali, não era qualquer incenso que deveria estar queimando ali. Então, eles tinham uma missão altamente especial. Era uma missão de intercessão dos sacerdotes em relação ao povo para Deus, ou seja, eles estavam intercedendo em favor do povo. E o que eles fizeram? Eles não observaram, eles foram negligentes no trabalho deles, eles não observaram as ordens e os mandamentos. Tá? Então, eles, em verdade, afrontaram a santidade de Deus. Eles trouxeram o chamado fogo estranho. Então, este fogo estranho foi uma afronta a Deus. E imediatamente Deus reage. Imediatamente Deus reage. Como ele reage? Ele lança fogo sobre Nadab e Abiú. E eles são fulminados imediatamente. A situação é imediata. Amados, não dá tempo de fazer absolutamente nada. A reação do Senhor, ela é imediata. Eu gostaria de falar uma palavrinha aqui que é super importante. Meu querido,
quanto mais próximo você está da santidade de Deus, mais será exigido de você santidade, obediência e respeito pelas coisas de Deus. Se fosse uma outra situação, eventualmente eles seriam punidos de uma outra forma, mas eles estavam próximos à santidade de Deus. Deles era exigido santidade. E aí Deus responde imediatamente. Muito bem, Moisés, quando fica sabendo disso, ele fala aos seus parentes que peguem o corpo de Nadab e Abiú. Eles não trocam as roupas de Nadab e Abiú, eles estão com a veste sacerdotal e eles são retirados da tenda e eles são levados para fora do arraial. Ou seja, isso tem que ser separado, isso tem que ser afastado. E lá fora do arraial é que eles são enterrados. Deus fala a Moisés, que transmite então a Arão e a Eleazar e Tamar, que são os parentes diretos, né, o pai e os dois filhos, que eles não podem chorar suas mortes. Por que que eles não podem? Porque eles fazem essa intercessão, fazem essa ligação. Deus, povo, povo, Deus. Então, eles não podem chorar. Mas Moisés diz o seguinte: o povo vai chorar. Você não vai fazer. Você não vai ficar de luto. Mas o povo vai. E o povo vai esperar o luto passar para depois prosseguir a sua vida. Sabe uma coisa interessante aqui, meu amado? É que no final ele dá uma dica do porquê estas duas pessoas fizeram o que fizeram. Ele diz ali, no finalzinho, 9, Levíticos 10, 9. Não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Então, alguns autores explicam que eles fizeram esta besteira de colocar fogo estranho porque eles estavam bêbados. Eles estavam embriagados. E por isso, Moisés, então, indica que de agora em diante, porque isso não é a regra antiga, é a regra depois que os dois morreram, que a partir de agora, nenhum dos sacerdotes, quando for fazer as suas funções, não pode beber vinho. Ou seja, ele não pode fazer as suas funções embriagado. Amém, amado? Bons estudos.